O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Já estamos num novo ano dentro da liturgia. Então, feliz ano novo para você, meu irmão e minha irmã. O ano litúrgico é diferente do ano civil. Ele sempre acontece depois da festa de Cristo Rei, como nós celebramos no domingo passado. Já dizíamos que a vida é feita de ciclos, e a própria coroa do advento, neste formato circular, nos lembra que tudo tem um começo e também um fim. É por isso que nós temos pontuada nesta coroa a vela que representa o primeiro domingo do advento. Porque a nossa vida também é este processo. Nós vemos que das 4 velas que são ali dispostas, 2 representam os 2 primeiros domingos, a começar por hoje, do advento, que nos fala sobre a segunda vinda de Jesus. Já as 2 últimas velas, nos 2 domingos que vão anteceder o Natal, vão falar da primeira vinda de Jesus. Então Jesus veio pobre, humilde, e Ele estabeleceu o seu reino sobre essa terra, e Ele virá glorioso no seu esplendor para julgar os vivos e os mortos. Ele já veio uma primeira vez e Ele voltará. É por isso que a igreja, que somos nós, dizemos: vinde, Senhor Jesus. Nós estamos num clima de espera e também de esperança. Não é uma espera de quem cruza os braços e fica aguardando, mas é uma espera de quem tem esperança em Deus e por isso que se sente motivado para caminhar junto com Ele. 2 são as grandes festas deste ano litúrgico que começa hoje. Uma delas nós vamos celebrar daqui a alguns dias, o Natal. Outra é a maior grande festa que nós celebramos no cristianismo, que é a... Podem falar. Pode falar que eu ouço vocês. Vocês me ouviram sem microfone, eu acho que eu ouço vocês. Que é a festa da Páscoa. Festa da Páscoa. Seja o Natal, seja a Páscoa, são festas que são preparadas por um tempo
que nos coloca já naquela espiritualidade do que nós vamos viver. No caso do Natal, nós temos o tempo do Advento, marcado pela cor roxa. E esta cor também nos acompanha em preparação para a Páscoa, no tempo da Quaresma. Então nós estamos vivendo um tempo forte de oração, de conversão, de vigilância. E o Evangelho de hoje nos fala sobre essa necessidade de vigiar, de nós estarmos atentos, de orarmos a todo momento. Jesus, ele fala nos últimos dias de sua vida sobre essa terra, e Jesus está experimentando a angústia, o sofrimento da perseguição e daquilo que ele vai viver quando entregar-se na cruz, mas ele vai ressuscitar. Então quando Jesus fala que o sol vai cair, que as forças serão abaladas, a gente não pode entender isso ao pé da letra. Ninguém pode entender isso literalmente. Jesus está usando símbolos, como nós já bem sabemos, não é? Para falar das angústias que não somente ele vai viver, mas também os seus discípulos. E também que nós vivemos. Quando você passa por um momento de angústia, você não se sente desestabilizado? Quando você passa por um momento de crise, seja ela qual for, muitos de nós não temos a sensação de que tudo vai acabar ali. Parece que a minha vida acabou, parece que algo foi interrompido. Pois bem, é sobre isso que Jesus está falando. Sobre esta sensação que os cristãos têm, seja na perseguição que os discípulos passaram, os cristãos ainda passam, seja em outros momentos da vida. Mas, acima de tudo, Jesus fala da esperança. Ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, então vereis o Filho do Homem vindo sobre essa terra. Quem acredita em Jesus Cristo e vive bem a sua primeira vinda no seu reino, não vai ter medo da sua segunda vinda, quando nós nos encontrarmos definitivamente com Ele. Precisamos nos preparar, e Jesus mesmo hoje nos fala: tomem cuidado para que vocês não fiquem insensíveis pela gula, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. São os excessos que nos distraem, que tiram da nossa vista aquilo que é mais importante. Exemplo: quando nós exageramos na comida, isso também demanda muito do nosso organismo, e a gente fica um tanto preguiçoso, verdade ou não é? E tem gente que vai até dizer assim: nossa, comi tanto que eu fiquei até triste. Olha só, comi tanto porque eu fiquei até triste. E pensar que existem pessoas que se entristecem porque elas não têm o que comer, ou porque elas estão vivendo a insegurança alimentar, ou seja, elas não sabem o que elas terão amanhã para comer, se é que terão. Então, a gula, o excesso, nos tira até essa sensibilidade em relação ao outro. A embriaguez é uma outra coisa que Jesus nos chama a atenção. Por quê? Quando se exagera na bebida, a gente sabe que a consciência nossa, ela baixa, não é? E daí nós podemos fazer coisas que talvez não faríamos se estivéssemos sóbrios. Então Jesus diz para que nós fiquemos atentos, porque isso pode colocar em risco a nossa vida, o casamento, a própria saúde nossa, quando não a nossa própria vida e a nossa salvação. Jesus nos fala isso justamente para que nós estejamos atentos e que nós não nos deixemos levar pelas tentações, porque no momento em que nós estamos distraídos ou anestesiados ou alterados, não é? Talvez nós percamos aquilo que é mais importante. Jesus diz, por fim, que as preocupações da vida não podem nos roubar da presença dele. Quantas preocupações que às vezes nos tiram desse momento presente. A gente fica com a cabeça lá na frente e às vezes criando, imaginando coisas que não aconteceram ainda, e a gente acaba gastando toda a nossa energia desde já
e não sobra depois energia para agir quando realmente as coisas acontecerem. E talvez elas aconteçam de forma diferente daquilo que a gente pensava. Então a preocupação nos rouba da confiança que nós podemos depositar em Deus. Deus sabe de tudo, meu irmão, minha irmã. Nós já falávamos semana passada que Ele é rei. Se Ele é rei do universo, Ele é rei de tudo. Por que a gente se deixa oprimir pelas preocupações? Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa que não deve planejar as coisas, que não deve pensar no futuro, que não deve pensar nas consequências. Não se trata disso, mas eu estou dizendo para você, por que nós nos preocupamos de forma tão exagerada, se nós somos pessoas de fé? O convite de Jesus é justamente a vigiar, ou seja, a viver esse momento presente, a rezar, colocar tudo diante dele. E para isso nós temos a nossa oração pessoal, nós temos a oração também aqui em comunidade, nós temos as novenas de Natal que nos preparam para esse tempo precioso que nós vamos viver e que a gente pode desde já começar a viver nesse espírito natalino de Jesus em meio a nós. E Jesus nos chama sobretudo a conversão. Quanto tempo que você não faz uma boa confissão, meu irmão e minha irmã? Nesse tempo quente, um bom banho é revitalizador, não é? Quando se toma um banho depois de estar muito suado, não é? Muitas pessoas podem sentir que estão até renovadas, não é? Porque o banho lava e traz também o alívio, né? E para muitos traz o vigor. A confissão também é este banho na alma, é sentir-se lavado por Cristo, para que nós também possamos ter a força de agir na graça dele. Então vamos viver bem o tempo do advento, esperando pelo Senhor, mas também agindo no Senhor, orando, estando atentos para que nenhuma distração nos roube daquilo que é o mais importante, e acima de tudo, tendo a fé naquele que já está no meio de nós, naquele que virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai,